Olá, boa tarde, meu nome é Lucas. Sou hoje eu vim apresentar a minha pesquisa que eu trabalhei em 2024 a 2025, né? Que seria a terapia filosófica de Wittgenstein. O nome da minha orientadora é Camila Jordan. Aqui eu me apresento um pouco mais. Eu sou o Lucas, estudante de filosofia da UERJ, professor voluntário no pré-vestibular comunitário ADEP, Ação Direta e Educação Popular, vinculado ao projeto de extensão Filosofia como Prática, do IFCH. Este projeto tem como objetivo avaliar a proposta metodológica da filosofia como terapia, tal como desenvolvida nas investigações filosóficas de Wittgenstein. Pretende responder de que modo a filosofia pode ganhar a forma de uma terapia e qual medida podemos considerar como uma atividade terapêutica gramatical. Para tanto, levamos em conta as observações de Wittgenstein ao método da nascente psicanálise freudiana, comparando a terapêutica proposta pelo filósofo com o que ele afirma sobre a proposta de Freud. Principais etapas executadas. O trabalho foi pensado para ser realizado em duas etapas. A primeira se realiza com a leitura e análise e discussão da obra que norteia nossa pesquisa, investigações filosóficas, tendo como foco as passagens em que Wittgenstein conceitua seu novo método filosófico como terapêutico. Em segundo, a leitura e análise e discussão das passagens que Wittgenstein se refere ou cita explicitamente os textos freudianos. Tá? Porém, tais passagens estão dispersas em diversas obras do autor, como Conversações sobre Freud, Observações sobre a Filosofia da Psicologia e os últimos escritos sobre a Filosofia da Psicologia. E aqui nós temos algumas perspectivas que Wittgenstein está dialogando contra ou a favor, né? Perspectivas que ele vem dialogando é o significado como uso, né? Que aqui o significado ela tem uma prática de uso. As palavras elas ganham significado na medida que você as utiliza em certo contexto de uso, em certas circunstâncias. Ele faz uma crítica ao referencialismo linguístico, né? Aquela concepção da lógica que as palavras descrevem diretamente o objeto, seja alimentar ou físico, né? Críticas ao mentalismo. Ele também continua na perspectiva de crítica ao mentalismo, né? Que as minhas ideias elas constituiriam a realidade. O que está fora da realidade não existe, a grosso modo. Né? E ele é um comunitarista linguístico. Assim. Ele apoia na comunidade de falantes, né? Que usam uma determinada gramática no uso da linguagem. E não entendo a gramática aqui como uma gramática que você vê nas escolas ou no ensino médio. Aqui é outro tipo de gramática. É uma gramática que envolve corpo, envolve movimento, envolve pedidos, interjeições, contextos que a gente utiliza certas palavras e outros não, né? Aqui isso que é entendido. Assim. Por exemplo, em um contexto mais social, por exemplo, nós utilizamos certas palavras em consideração de outras, né? E isso tudo faria parte de uma gramática no uso da nossa linguagem. Questões sociais também, questões, enfim. Isso tudo faria parte da nossa gramática de uso da nossa linguagem. Para Wittgenstein, a filosofia dele busca clarificar a gramática da nossa linguagem. A filosofia ela busca, de Wittgenstein busca clarificar a nossa linguagem, porque a filosofia ela pega uma palavra, a filosofia tradicional ela pegou uma palavra e tirou ela de contexto, e colocou ela em outro contexto. A filosofia aqui,
Wittgenstein ela tem o foco como de, de colocar de novo, de mostrar essas confusões conceituais quando você retira o uso de uma palavra e coloca em outro, e que você tenta achar um significado único para essas palavras. Em diferentes contextos, você tenta achar um significado único para elas. Partindo da concepção de que existe um significado que une todas elas. Wittgenstein é que qual a doença o método de Wittgenstein deseja curar? O Wittgenstein deseja curar aquelas doenças de que a gente se apoia no dogmatismo, nos questionamentos metafísicos, né? Como ele mesmo vai falar, os céticos eles sempre podem questionar. Eles sempre podem questionar. Só que eles não pensam no próprio fundamento daquilo que eles questionam, que seria o uso da linguagem. Eles não podem questionar, eles não questionam as próprias palavras que eles usam. Né? Os dogmáticos, né, eles acreditam, com todas as palavras, né, que existe uma verdade única, um significado universal, e é isso que Wittgenstein quer atacar o dogmatismo ao mesmo tempo que ele está atacando o ceticismo. Né? Então ele está batendo nos dois lados, tanto o dogmático quanto os céticos ele está criticando aqui. Então o que Wittgenstein quer fazer é abrir a nossa consciência, digamos assim, a uma amplidão de jogos de linguagem, né? E que não existe um fundamento único que fundamente as nossas práticas linguísticas. Né? Porque a prática linguística só pode ser fundamentada à medida que ela tem o seu uso, ou seja, a sua vivência da linguagem ali. E essa seria, enfim, as doenças que Wittgenstein queriam combater. Né? Por exemplo, o referencialismo linguístico. Né? Ele vai dar um exemplo que eu acho que é muito bom, né? Que, por exemplo, comportamento de dor. A dor, você expressa a dor. E a palavra dor, ela entra no comportamento de dor como uma substituição ao comportamento natural de dor. Ou seja, ao invés do bebê gritar sempre que está com dor, ele começa a usar a palavra dizendo que está com dor. Né? Por exemplo, ai que dor, por exemplo. Isso não seria mais um uso referencial ou descritivo. Isso seria, para a Wittgenstein, um uso expressivo da linguagem. Então, seriam outros aspectos aqui envolvidos. E aqui eu botei algumas frases dele para vocês entenderem o objetivo dele com a sua nova forma de fazer filosofia, o seu novo método filosófico aqui. Qual o seu objetivo na filosofia? Mostrar a mosca saída da garrafa. E aqui uma imagem, né? Enfim, que é uma metáfora que ele usa, né? Que é tirar as nossas pretensões filosóficas e levar elas até que elas se dissolvam ou vão embora, assim. E aqui mais duas passagens. Aqui ele está caracterizando o filósofo aqui que como um doente, se ele quer responder a todo custo uma pergunta, né? Uma pergunta filosófica. E aqui no outro, o que quer ensinar é a passagem de um absurdo não evidente para um absurdo para um evidente, ou seja, esses absurdos que nós vemos que sempre existiram ao longo da filosofia, né? E que a gente coloca eles como se não fossem evidentes, mas eles sempre existiram e sempre estiveram da nossa vivência e da gramática da nossa língua. Assim. Só que o filósofo ele trata essas, essas dificuldades como se fossem não evidentes, como se fosse uma surpresa ou algo incrível, quando na verdade elas sempre existiram nas regras da nossa linguagem. E as regras da nossa língua é que modificam
nosso uso, assim. Porque cada regra ela é adequada para o uso da linguagem. Né? Para falar de sentimentos é um, para falar de sensações são outros, para descrever objetos são outros. E o filósofo ele tenta achar uma similaridade entre todas elas, que não existe. E aqui há um erro gramatical, conceitual que o filósofo comete ao achar que estaria tudo no mesmo âmbito, quando na verdade não está. E aqui eu vou ler essa passagem. Pode-se considerar como o método de Wittgenstein pode ser uma terapia. Pode-se considerar o método de Wittgensteiniano como terapêutico na medida em que tem a pretensão de afastar as antigas ilusões que a filosofia tradicional assumiu como sendo a sua tarefa. O método de Wittgenstein mostra-se que essas ilusões que a filosofia se colocou quando pegou uma palavra comum e produziu um absurdo filosófico capaz de gerar inquietações. A tarefa da filosofia deveria mostrar como tais palavras foram retiradas do seu uso corriqueiro e usadas em outro contexto completamente diferente. Portanto, haveria um tipo de confusão pela qual a filosofia tradicional embolaria diferentes usos das palavras como se fossem igualmente referenciais e descritivos. Wittgenstein procura mostrar isso questionando diretamente o leitor, em interlocutores imaginários, em diálogos capazes de nos levar a reconhecer por nós mesmos os absurdos de linguagem quando se transporta uma palavra de um contexto a outro. Enfim, aqui só para comentar um pouco mais, aqui é isso. O filósofo ele pega uma palavra, retira de um contexto a outro, ele faz um uso metafísico da palavra, se assim podemos dizer, e transforma esse uso comum de uma palavra qualquer em um uso metafísico, um uso especial, uma imagem especial, que já está a falar muito em imagem. Existe uma imagem em nossos pensamentos e nós nos focamos em usar certas palavras de um determinado modo, quando elas podiam ser usadas de outros. Ou quando, na verdade, nós não aprendemos ou vemos o uso verdadeiro dessa palavra no dia a dia. E o filósofo, ele cria outros significados, ele bota um significado metafísico nas palavras, que não seria necessário se ele observasse as nossas formas de vida ou nosso uso da linguagem. Bom, é isso, obrigado. Espero que tenham gostado. Até mais.